Bom, hoje começo, mas vamos falar abençoado por Deus, como vocês podem ver. E eu venho falar com você, Larissa, você, Nego do Borel, você, Jojo, você, Vanessa, todos vocês. E muito mais gente que tá aí precisando ouvir um pouquinho desse assunto. Vamos lá? O assunto dessa semana é Pink Money. E aí tá, fala-se muito sobre isso, mas acho que tá na hora da gente ter uma conversa franca e sincera sobre como e quais são os impactos que a gente tem em relação à questão do Pink Money. Para quem não conhece, Pink Money é a reserva de dinheiro, né, de capital que a comunidade LGBT acaba girando em torno da indústria de entretenimento, seja ela qual for. Pela escassez de diversidade que a gente encontra nos cenários, pessoas que acabam apoiando a bandeira levantam um movimento de dinheiro muito grande. Esse capital, né, que é girado, ele não vai diretamente para as pessoas em retorno, né? Não é algo que a gente investe que tem um retorno. Acaba investindo e criando patrimônios e monopólios de certas pessoas. E com isso muita gente está fazendo dinheiro por aí, muita gente mesmo. E a gente não tem se dado conta do quanto isso tem sido problemático até as situações começarem a piorar muito mais, como aconteceram tempos atrás. A gente tem artistas pop, sejam eles nacionais ou internacionais, artistas que participam da cultura pop, né, desde cinema, música, afins, como eu citei os nomes agora há pouco, são pessoas que acabaram usando isso de formas muito erradas. O Nego do Borel, por exemplo, fez o clipe de Me Solta Porra, que a música é incrível, né, em termos de vibe, mas foi um total desserviço para a comunidade ele achar que ele era capaz de representar pessoas trans e fazer uma menção, né, dentro de um vídeo e usar do dinheiro do Pink Money, né, para ganhar visualizações, ganhar acessos nas plataformas e o cacete a 4. A gente teve questões como a da Anitta falando sobre posicionamento ou a falta de posicionamento dela dentro do cenário político. E isso é uma coisa que vem crescendo. É a falta de preocupação e a falta de planejamento e a falta de noção por parte de alguns artistas na hora de fazer alguma coisa voltada à comunidade LGBT. Primeiro de tudo, vamos estabelecer um discurso muito claro. Nós não somos a venda. A gente pode se mobilizar, se sensibilizar e consumir e o cacete a 4, mas assim, a utilização de um grupo marginal em prol de levante financeiro, a gente sabe que existe há muito tempo, mas sei lá, não falta um pouquinho de bom senso, né, da parte desses artistas na hora de produzir conteúdo, ou assim, ter um profissional para ouvir, para falar, ó, talvez não seja tão legal assim, ou talvez você não represente isso com pessoas que de fato são, né, desses grupos minoritários, para que isso não fuja da temática. À medida que a gente vai trabalhando com diversidade, a gente teve meio que um boom que aconteceu por volta de 2015, onde todo mundo entendeu a importância da diversidade. As pessoas entenderam ainda na base do... Para ser diversa é preciso ter tokens, né, que são meio que representações de grupos minoritários espalhados numa publicação, num contexto que quer que seja, porque aí eu tô falando de diversidade. E não é por aí. Sabe? A gente não trata de diversidade dessa forma, porque a diversidade ela só acontece mesmo quando a gente ouve outras pessoas. Você fazendo parte do entretenimento, da cultura de um povo, é sua obrigação quanto entertainer, se você vai entrar para falar com esse público, que você se preste a ouvir. Estude, busque conhecimento, queira saber sobre as vivências das pessoas, ouça histórias, conviva com pessoas diversas que possam te trazer noções do que acontece ou deixa de acontecer dentro da sociedade. O desserviço, ele não só causa a nossa raiva, como ele causa uma espécie de... não é nem descontentamento, é incredulidade. É tipo, cara, você se promoveu às custas de um grupo social que, né, é danificado ali de N formas, do tipo, contribua para eles de volta. Ludmilla, quando se trata da causa LGBT, ela sempre se posicionou nas questões da Marielle e entre outras questões ela também sempre se posicionou. Jojo é conhecida também pela questão do Pink Money. Fun fact, minha mãe fez parte do clipe da Jojo, dá pra ver aqui do lado. Vou botar só um trechinho que minha mãe participa. E a gente conversou muito sobre a participação dela, sobre
o quanto isso era, né, a monetização em cima de homossexuais, e que no caso ela está representando ali, não tô sendo excludente, ela estava representando Mães pela Diversidade, que é um grupo voltado à diversidade, mas ela enquanto mãe de um homem gay. O lance é, nessa conversa toda, a gente acaba perdendo e esvaziando muitas causas ao trazer elas à tona da forma como elas são trazidas. E se a gente não amplia na mesma proporção vozes LGBTs para fazer parte do conteúdo, a gente perde. E aí rola esse tipo de decepção que a gente vê de artista fazendo merda e a gente cobrando posicionamento de artista. Eu, de fato, concordo, a gente não devia estar cobrando posicionamento de artista nenhum. Eu acho que a gente não deveria estar cobrando posicionamento da Anitta, não deveria estar cobrando posicionamento do Borel, não deveria estar fazendo nada disso, porque assim, é o mínimo, né? Se você dialoga com esse público, é o mínimo que você tem que fazer, é ser ciente de que se você não apoia esse público, a pessoa que paga teu show pode morrer e não tá lá na semana que vem. Porque ela morreu vítima da intolerância que você fez questão de tapar os olhos e fingir que não viu. É importante que haja uma motivação por parte de vocês de fazer alguma coisa para resolver isso, sabe? Para mudar essa sensação, para mudar esse momento que a sociedade vive. Quando a gente entende, né, a importância da diversidade na comunicação, eu falo isso de um ponto de vista de todo, né, do todo, a palavra ela tem um poder tão grande de chegar em lugares tão distantes, com uma facilidade tão grande, que a mensagem que a gente passa, ela perpetua, ela roda. Ela não fica só no nosso plano aqui, ela não fica só na boca para fora. Inclusive, eu estou fazendo um modo de perpetuar a conversa falando sobre isso agora. E quando a gente fala sobre comunicação, né, o que significa uma celebridade se posicionar sobre pontos em questão? Significa validação, significa proteção, significa mobilização, significa políticas, né, e políticos, a política e políticos prestando atenção nesses discursos, entendendo que algumas coisas que ferem os direitos dessa parcela, né, de minoria são importantes, e assim, isso meio que muda a trajetória das pessoas. Cada aliado formado tende a modificar a postura de outras e outras e outras e outras pessoas. A gente vive numa sociedade que é pautada em aprendizado por observação. As pessoas ainda se pautam com base no que os outros estão fazendo ou no que elas aprenderam. Então, assim, se for para aprender alguma coisa, que seja alguma coisa boa de vocês. E é só isso que a gente está pedindo enquanto meio LGBT, que vocês transmitam coisas boas, principalmente quando estiverem falando em nosso nome ou usando a nossa história ou nossa luta. A representação através da arte, ela permite muitas variações. Eu acho que a arte ela é livre, sim, só que a partir do momento que você está lidando com vida de outras pessoas, a liberdade para onde, sabe? A gente já não tem liberdade a esse ponto para ter uma liberdade negada por conta de algum erro de vocês. É o bom senso, saca? É entender que se a gente evolui, vocês também evoluem e todo mundo evolui e a vida fica melhor para todo mundo. Não acho que ninguém famoso vai ver isso, mas é mais só pra gente conversar sobre o assunto mesmo. Héteros na causa, né, quando são aliados de causa, precisam ter muita noção do espaço que eles podem ocupar para não acabar ocupando lugar de fala de pessoas que realmente merecem. Seria legal que a gente passasse a perceber o quanto de espaço a gente está dando para essas pessoas que estão tendo locais de fala, elas estão ocupando locais de fala que não deveriam estar ocupando, sabe? E por isso eu acho importante que a gente preste atenção no contexto de modo que a gente entenda que, assim, temos uma gama enorme de artistas LGBTs fazendo coisas muito fodas na sociedade agora. Se a gente quer viver um mundo mais plural, em termos de conteúdo musical, audiovisual, o que quer que seja, a gente precisa impulsionar essas pessoas de alguma forma. Se for para colocar o Pink Money em alguma coisa, coloquem de fato em artistas que produzem coisas dentro do meio LGBT. Só de cantores a gente tem, né? As Bahias da Cozinha Mineira, Lineker, a gente tem Jalu, a gente tem Johnny Hooker, a gente tem Masmo, que está atrás das câmeras. Dá um oi, Masmo. Olá. Isso que eu citei só os de cabeça, né? Mas tem uma série de pessoas... Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark, Arethusa Love... gente pra caralho.
Isso ainda mais falando também de diversidade, a gente tem a Isa que tem feito um trabalho fudido em termos de diversidade, da pauta para diversidade. Então assim, vamos dar voz para quem realmente faz alguma coisa, para quem é dos nossos e que tá fazendo isso, sabe? A gente acaba dando muito biscoito pra hétero e gente branca pelo simples fato de não olhar o que tá ao nosso redor, sabe? E tem coisa pra cacete ao nosso redor. É muita gente passando informação boa, passando cultura, passando mensagem. E assim, vamos amplificar as mensagens e vamos dar nosso dinheiro para coisas corretas. Eu acho que falta um pouco desse entendimento também da gente enquanto comunidade, saber que o nosso dinheiro vale e que ele precisa ser empregado de formas boas, sabe? Não ficar cobrando o posicionamento de quem se acha bacana por se isentar de opinião. Se a gente busca um cenário como um todo, né, no nosso país atualmente, um cenário de mudanças, a gente tem que começar essas mudanças através da forma como a gente convive em sociedade, sabe? Artistas que estão aí distribuindo a arte de vocês, prestem atenção nos fãs de vocês e ouçam os fãs de vocês. E comunidade, saibam quem vocês estão colocando lá e para quem vocês estão dando o biscoitinho de vocês, porque esse biscoito custa caro, muitas vezes. E a gente não tá tão podendo tanto assim, né, bancar em cima desses biscoitos que a gente dá. E é isso, né? Bom, gente, esse foi mais um Vamos Falar. Eu vejo vocês na semana que vem. E, cara, vão sugerindo temas aí também, né? Caixa de comentários tá aqui. Vocês ativam lá o sininho, vocês compartilham o canal, segue, dá um like, comenta. Tamo aí pra isso, valeu? Bom, até a semana que vem. Tchau.